Quais são as relações entre a ciência e a espiritualidade e qual é a importância da espiritualidade para a prática clínica? Essas são duas questões muito importantes que nós vamos conversar aqui brevemente. Olá, eu sou Alexander Moreira Almeida, professor titular de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora e também sou coordenador da pós-graduação em espiritualidade na prática clínica do NESME. E vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre a importância da integração da espiritualidade na prática clínica. Muitas vezes a gente aprende de modo equivocado que a ciência e razão sempre estiveram em oposição com a espiritualidade, sempre estiveram em oposição com a religião. E sempre houve um necessário conflito entre fé, religião, espiritualidade e ciência, racionalidade de outro lado. Na realidade, essa narrativa de um eterno conflito é muito recente. Ela surgiu basicamente no século XIX, que desde a origem da racionalidade ocidental na Grécia Antiga, com Sócrates, Platão, Pitágoras, Aristóteles, havia uma integração muito profunda da espiritualidade com a ciência, com a racionalidade. Depois, na Revolução Científica, com Galileu, Kepler, Newton, Francis Bacon e muitos outros, não havia uma noção de oposição entre ciência e racionalidade. Infelizmente, essa noção de uma necessária oposição surge no século XIX e predomina no século XX. E as pessoas aprendem algumas ideias equivocadas, que razão e espiritualidade estão sempre em oposição, ciência também em oposição com a espiritualidade, que a espiritualidade é algo negativo das pessoas, a religiosidade, a espiritualidade é algo que vai desaparecer com a racionalidade e que a espiritualidade seria apenas uma forma neurótica de lidar com a vida. Felizmente, desde os anos 80, começaram a surgir muitas pesquisas sobre a importância e o impacto da espiritualidade sobre as pessoas. Se sabe hoje em dia, já é uma coisa bem estabelecida no meio científico de boa qualidade, primeiro, que a espiritualidade, a religiosidade não desapareceu, é algo extremamente prevalente, frequente nas pessoas. Segundo, o envolvimento religioso ou espiritual das pessoas é não só prevalente, como tem um impacto, de um modo geral, positivo sobre a saúde. A maioria das pessoas utiliza a sua religiosidade, espiritualidade de modo positivo. E hoje em dia há literalmente milhares de estudos sobre este tema. E é importante trazer também uma distinção entre espiritualidade, religião e religiosidade. Espiritualidade, se nós tentarmos buscar o que tem em comum entre todas as tradições espirituais da história da humanidade, desde Yanomamis no Brasil, a hindus, budistas, cristãos, de todas as áreas, nós vemos o que une todas as tradições espirituais e a crença de que existe alguma coisa que vai além deste mundo material que nós vivemos. Nós chamamos uma crença no transcendente. Então essa relação com o transcendente, que pode ser Deus, deuses, espíritos, ancestrais, esse contato com o transcendente que é entendido como algo fundamental, essencial da vida. Então é o transcendente sagrado que faz a espiritualidade. Só que essa espiritualidade, de um modo geral, ela é vivenciada numa comunidade, em pessoas que compartilham crenças e práticas sobre este transcendente. Essa comunidade que compartilha crenças e práticas é o que nós chamamos de religião. O envolvimento com a religião é a religiosidade. Então, sim, é possível existir uma espiritualidade sem religião ou religiosidade, mas para a maioria da humanidade, a espiritualidade acontece dentro de um contexto, de um conjunto de religião e religiosidade. E isso, como eu falei, tem sido estudado sobre o impacto na saúde. Há literalmente milhares de estudos sobre o impacto da espiritualidade na saúde. E esse impacto, de um modo geral, é positivo. Entre os impactos na saúde mais bem consolidados, que é a mais robusta evidência, está aqui: maiores níveis de envolvimento religioso ou espiritual. Isso é medido como frequência. A pessoa que vai pelo menos uma vez por semana num grupo religioso, comparado com quem não frequenta. A pessoa que usa a sua espiritualidade para lidar com problemas. Por exemplo, frente a um problema, a pessoa pensa: eu faço o melhor que eu posso, o resto está na mão de Deus. Ou então eu enxergo um problema e tento pensar: que tipo de lição Deus quer me dar e o que eu posso aprender
com essa situação. Ou então eu vou buscar práticas de leituras espirituais, de oração, para ter serenidade e sabedoria para enfrentar problemas. Então, o uso dessas práticas e crenças espirituais e religiosas, quais são as áreas que têm mais evidência de impacto positivo sobre a saúde? Sobre a mortalidade geral. As pessoas que têm uma atividade espiritual mais frequente, religiosa mais frequente, têm menor mortalidade geral. Há um estudo feito por Harvard, publicado na JAMA, uma das principais revistas médicas do mundo, seguindo mais de 70 mil pessoas por 16 anos. E as pessoas que frequentavam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana morreram 50% menos ao longo do segmento. E isso controlando para sexo, idade, raça, renda, uma série de outras questões. Então, mortalidade. Segundo, menores níveis de depressão ou recuperação mais rápida de depressão, também é bem estabelecido. Menor uso de drogas, menos problemas com drogas e recuperação mais rápida de drogas. Inclusive, uma das estratégias mais bem-sucedidas de enfrentamento à dependência química, que é o AA ou NA, Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos, se baseia nos 12 passos. E dos 12 passos, 6 envolvem a espiritualidade. Então, mortalidade, depressão, dependência química, mortalidade por suicídio. Também um dos principais fatores protetores em relação ao suicídio é o envolvimento religioso e espiritual. Há um outro estudo do mesmo grupo de Harvard, seguindo mais de 80 mil pessoas por 14 anos. E as pessoas que frequentavam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana morreram 6 vezes menos de suicídio ao longo do segmento. E isso controlando para sexo, idade, renda, etc, etc. E por fim, um outro fator bem demonstrado também, maior envolvimento religioso e espiritual, está relacionado com melhor qualidade de vida, com maior bem-estar e felicidade. Mas, como eu costumo brincar, como dizia o Darth Vader, sempre tem o lado negro da força. Existe também o uso negativo da espiritualidade, que é quando, por exemplo, a pessoa acha que Deus vai resolver tudo, ela fica de braço cruzado. Quando ela acha que porque ela tem fé, ela deve abandonar o tratamento médico, psicológico, etc. Esse tipo de uso, nós chamamos de uso negativo da espiritualidade, está associado com mais ansiedade, com mais depressão e até com maior mortalidade. E é justamente por causa dessa importância que nós precisamos abordar este tema na prática clínica, dada a prevalência e dado o impacto que isso tem. E é justamente por causa disso que as principais associações médicas, por exemplo, a Associação Brasileira, Americana, Mundial de Psiquiatria, Associação Americana de Psicologia, Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Cardiologia, recomendam que os profissionais abordem a espiritualidade do paciente. Mas, antes de continuar, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e ativar o sino das notificações e se inscrever no canal do NASME. E deixe aqui também seus comentários se você tem alguma dúvida a respeito da integração da espiritualidade na prática clínica, que o NASME vai te responder. Mas um dos grandes problemas é que os profissionais, hoje em dia já se sabe, a maioria dos psicólogos, médicos, enfermeiros reconhecem que é importante abordar a espiritualidade do paciente. O problema é que eles não foram treinados. Você não aprendeu durante a faculdade, durante a residência, a especialização, como abordar esse tema. E é um natural receio de abordar algo que você não recebeu um treinamento adequado. Daí a importância de buscar canais de informação a esse respeito em congressos, abordagem na literatura científica que tem saído, no próprio canal do NASME. E para aqueles que querem aprofundar mais e ter um treinamento mais robusto, nós temos a pós-graduação em integração de espiritualidade na prática clínica do NASME, que eu, Alexander Moreira de Almeida, coordeno a parte científica. Nessa pós-graduação, temos a felicidade de ter a participação de muitos principais nomes no Brasil, na pesquisa e na clínica de integração da espiritualidade na prática clínica. E você vai aprender nessa pós-graduação
como fazer essa integração da espiritualidade na clínica de modo ético e baseado nas melhores evidências disponíveis. E é uma pós-graduação interdisciplinar, nós temos profissionais de saúde das mais diversas áreas, em que apresentam sua experiência clínica e recebem a mentoria direta de todos esses profissionais que fazem parte da nossa pós. Fica aí a dica para vocês, mais detalhes no link na descrição do nosso vídeo. E você, gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal do NASME, ativar o sino de notificações e nos seguir nas nossas redes sociais. Os links vão ficar aqui na descrição. E deixa aqui nos comentários o que você achou sobre a espiritualidade, ciência na prática clínica, o que você já conhecia sobre isso. Conte pra gente um pouco da sua experiência na área. E aqui na tela vão ficar também alguns vídeos do canal do NASME, que você não pode perder. Vem fazer parte da família NASME e até a próxima!